o seu, inclusive, aprovado, e os outros estados estão fazendo. O que se fez foi a política do fato consumado, legitimando processos violentos, processos ilegais, que, no meu entendimento, não fortalece e não aprimora as instituições brasileiras. Um aspecto da sua crítica me chama a atenção, que me pareceu, na sua fala, que a senhora valoriza mais a terra na mão do Estado, a terra pública, do que a terra na mão do particular. Essa terra, essa quantidade imensa de terras na mão do Estado, não é uma terra abandonada no sentido legal, na prática, não é uma terra que está ali pedindo para ser invadida. Se você tiver um proprietário cuidando da terra, que seja a terra dele, que ele tenha o título de propriedade, isso não é melhor, inclusive, para a preservação do meio ambiente? Eu vou fazer uma metáfora aqui, que eu espero que não seja infeliz. As pessoas defendem com muita clareza e têm muita consciência de que os recursos minerais devem ficar na mão do Estado. Né? No subsolo, no né? subsolo. E ninguém questiona isso, né? Não, ninguém diz assim, mas esse recurso da Petrobras, esse pré-sal, não era melhor na mão de cada um indivíduo, de cada um cidadão? Né? Quando se trata da floresta, aí as pessoas acham que isso que é melhor dividir e ficar na mão das pessoas para fazerem como quiser. Quando você pensa no conceito do século XVIII e do século XX, você pensa apenas a terra. E aí talvez esse raciocínio esteja correto. Mas quando você pensa a economia do século XXI, você tem que pensar nos serviços ambientais também. E esses serviços, eles não são prestados a apenas o indivíduo que é dono daquela terra e que às vezes se dá o luxo de destruir a área de preservação permanente, acabar com as nascentes, gerar um processo de seca que vai prejudicar a agricultura de todos os outros que precisam igualmente daquela água, que vai prejudicar o regime de chuvas, como é o caso da Amazônia, que se for destruída pode prejudicar o regime de chuvas, que vai prejudicar a biodiversidade. A Amazônia produz cerca de 20 bilhões de toneladas de água por dia. É responsável por 26% da água doce que é lançada nos oceanos e responsável pelas precipitações que acontecem no sul, sudeste e centro-oeste. Destrui a Amazônia e isso aqui virará um deserto. Então essa lógica que nós utilizamos, e corretamente no século passado, porque não sabíamos, agora ela precisa ser reposicionada. Muito bem, e vamos continuar com essa discussão quente, boa, no nosso próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder. De volta com o Jogo do Poder, entrevistando hoje a senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do PT do Acre. Participa também o jornalista Francisco Leali, da sucursal de Brasília, do jornal o Globo. Ministra, nós estávamos falando da medida provisória, que agora é lei, porque foi sancionada pelo presidente da República, que legaliza as terras na Amazônia. E eu vi ali na sua resposta uma distinção muito clara que a senhora faz entre a pequena propriedade de um lado e a média propriedade e a grande propriedade do outro. Por que seria bom legalizar a pequena propriedade e não é bom legalizar a média e a grande propriedade? Qual é a diferença essencial entre as duas coisas? Bem, se tomar por esse aspecto, além do bem e do mal, aí acho que a gente não consegue alcançar a magnitude do problema. Né? Quando eu digo que se nós tivéssemos feito um recorte até 4 módulos fiscais teria sido melhor, pelo seguinte, até 4 módulos fiscais são 80% dos parceiros, que ficariam com 7 milhões de hectares. Acima disso, são 20% que ficarão com os 60 milhões de hectares. Para reproduzir então, aquela concentração de terras que é tradicional. Uma concentração, né? De terra. E com o desvio. Por exemplo, o que a Constituição Federal diz? Ela diz que é possível alienar terra pública desde que, atendendo o princípio da função social da terra e do relevante interesse social. Por que diz isso? Porque é um patrimônio de todos os brasileiros. Mas, por uma função social relevante, nós sabemos que nem todas as pessoas podem pagar uma previdência privada. Por isso que existem os impostos que são pagos para que todos tenham acesso à saúde. Nem todas as pessoas conseguirão ser jornalistas, conseguirão ser professores, elas vivem da terra, são pessoas que precisam da terra para viver. Nessas condições, atendendo ao interesse social relevante, você pode alienar terras públicas. Para cumprir com esse preceito constitucional, se o recorte fosse até 4 módulos fiscais, estaria perfeito. Nós não estaríamos extrapolando o interesse social. Os demais, que são médios e grandes, não está dito também que eles não possam ter. E tanto é que tiveram incentivos para ter acesso a áreas em políticas anteriores.
e poderão ter até hoje, desde que com critério. Eu mesma, quando estava no Ministério, estabelecemos que nós iríamos fazer exploração florestal mediante manejo, buscando certificação, não transferindo terra, privatizando terra, mas fazendo as concessões onerosas de floresta, com todo um conjunto de critérios, para que grandes e médios também possam manejar as florestas brasileiras. Então não é que você a priori ou ideologicamente é contra grande ou pequeno. Para grande e para pequeno há que ter regras. Para grande ou para pequenos há que se ter, digamos assim, o princípio da legalidade e da impessoalidade. No meu entendimento, a medida provisória ela não observou adequadamente esses princípios. Por quê? Esse texto aprovado até ele deu um critério diferente, né? Na hora de mexer no texto, ficou quem ganhar a propriedade de até tantos hectares pode vender em 10 anos. Isso. Daí para cima, ou seja, propriedades maiores, pode vender em 3 anos. Que cenário a senhora projeta assim, para um sujeito que tem aí, acho que acima de 400 hectares, de 400 ou 800 ou 1.500 hectares, ele não era dono da terra, passou a ser, daqui a 3 anos ele pode vender. Que cenário que a senhora projeta para aquela região nessa situação? Olha, é um cenário de muita preocupação, viu, Francisco, pelo seguinte. Na década de 70, quando os militares incentivaram a ideia do integrar para não entregar, não se tinha o poder de destruição que temos hoje. Naquela época não se tinha a quantidade de estradas, de rodovias que temos hoje, não se tinha energia, não se tinha comunicação e nem a quantidade de pessoas. Hoje são cerca de 25 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Então, aquelas políticas de incentivo, elas acabavam esbarrando nos limites naturais, geográficos, uma série de questões que faziam com que o poder de destruição fosse bem menor. E olha no que deu, 17% da Amazônia já foi destruída até hoje. Agora, com essa possibilidade de você tornar a terra sua privada, primeiro vai aumentar significativamente esse valor. O que é praticado hoje como valor de mercado, isso vai mudar, porque aí a terra vai passar, digamos, a ser regularizada e vai ter um aumento nessa medida. Mas, por outro lado, não vai ter uma oferta maior de terra que também pode fazer o preço da terra cair? Mas a oferta maior de terra, ela leva exatamente ao que o pesquisador Paulo Barreto diz. Quando você disponibiliza a terra pública de forma muito acessível, as pessoas acham que pode ficar expandindo ad infinito. Por que ninguém consegue expandir ad infinito em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro? Porque há uma escassez do acesso à terra. Acabou, né? Exatamente. No caso da Amazônia, como nós brasileiros, graças a Deus, ainda temos muito território, as pessoas acham que pode avançar infinitamente. E exatamente porque o custo é muito baixo. Exatamente. E a lógica da medida provisória foi exatamente custo baixo, expansão alta. É diferente. E aí o poder de destruição é sempre maior. Mas ele me perguntou como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar uma situação muito complicada. Por quê? O efeito dessa medida vai ser sentido quando o país voltar a crescer. Atualmente, o desmatamento caindo em função do plano de combate ao desmatamento, vem caindo desde 2005. Mas, ultimamente, também em função da crise. Quando o país voltar a crescer, olha o que nós vamos encontrar. A terra na mão das pessoas com condição de acesso a crédito. O cálculo que nós fizemos, subtraindo as áreas que já foram devastadas, esses 67 milhões de hectares possibilitarão o desmatamento de mais 13 milhões de hectares. Só pegando os 20% é que têm direitos, aqueles que vão ter acesso a essa terra. Então, é um poder de fogo, literalmente de fogo, de motosserra muito grande, inclusive na contramão daquilo que são os avanços que se vem alcançando até agora, que no meu entendimento não é avançar sobre a floresta, é utilizarmos as áreas que já foram desmatadas e que estão sendo abandonadas, 165 mil quilômetros quadrados de área abandonada.